Oi, peixes! Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de peixes no seu mapa, algum planeta na casa 12 e se você lida com esse signo aqui pode ter uma mensagem para você também. Eu te desejo uma boa leitura, que venha o que precisar vir. Se nenhuma mensagem deste vídeo fizer sentido com você, você pode ficar à vontade para assistir os outros posicionamentos do seu mapa. Não lembro se eu falei, mas eu peço por favor o seu discernimento e sabedoria para escutar a mensagem, porque é para um coletivo de pessoas e não vai falar com todos. E você pode ficar à vontade para contribuir com este canal se for do seu desejo. A sua presença por aqui é muito importante e eu sou muito grata. Vamos lá, vamos ver qual a mensagem para o coletivo do signo... Eita! Mensagem para o coletivo do signo de peixe. Já que um monte de carta aqui. Olha só. Mensagem para peixes, por favor, mensagem para peixes. Peixes, casa 12. Mestre Buda, que também saiu nessa mesma posição para Aquário. Arcanjo Miguel. E Comandante Ashtar. Comando para ação. Aqui tem muito forte uma energia de liderança. Aqui tem muito forte a energia de liderança de grupos. No fundo nós ficamos com a Freia, fases e ciclos. Bom, peixes, eu tenho uma mensagem que talvez pode ser um pouco mais particular para alguns, mas enfim, eu vou passar essa mensagem. Aqui alguns piscianos estão passando por um processo de preparação, e essa preparação é a preparação da sua vida, em decorrência aí do que você vive, do que você extrai de sabedoria do que você vive, dos seus erros, dos seus acertos, é a preparação da vida que todo ser humano talvez não, que todo ser humano passa, né? Cada um no seu modo. E essa preparação que você está passando está atrelada a você, em primeiro lugar, se escutar. Escutar os desejos da sua alma, os desejos do seu espírito. Está atrelado a você compreender o que você vai fazer nesse mundo. Questões atreladas a propósito, questões atreladas à missão, enfim. Essa preparação está te levando rumo a um local na sua vida, a um posto de liderança de algo que você talvez tem como um propósito ou como uma missão, não sei. E isso é muito particular para cada um. Isso pode ser, em primeiro lugar, questões atreladas a você dentro do seu núcleo menor que você vive, que é a sua família, e isso se expandindo aí para a sociedade, enfim, talvez pegando grupos maiores, não sei, para cada um isso vai ser diferente, porque muitas vezes, quando nós pensamos em propósitos, em missão de vida, em primeiro lugar é o que nós temos para conosco mesmos. Acho que esse português ficou bem ruim, mas é o propósito que a gente tem com nós mesmos, e isso talvez o propósito também dentro de um aspecto familiar, com as nossas relações kármicas, e isso de alguma forma pode se refletir nos outros meios que nós vivemos. E eu vejo que vocês estão passando por um processo de preparação, a preparação da vida. A vida vem te preparando para que você possa estar atrelado a um cargo de liderança de algo, porque de alguma forma essa liderança é como se você fosse um aspecto de uma referência mesmo. Talvez o que você viveu, essa preparação que você vem vivendo na sua vida, que são as suas falhas e os seus acertos, os seus processos de sabedoria, o seu ganho de maturidade, isso de alguma forma será como uma espécie de... que você também poderá levar de aprendizado para as pessoas que estão atreladas a talvez um grupo que você vai liderar, não sei, isso está atrelado à comunicação. E aqui, eu não sei se você tem Aquário no seu mapa, né? De alguma forma, porque lá em Aquário nós falamos sobre isso.
Então aqui, o cerne da mensagem é esse: você está passando por uma preparação da vida. A vida, ela vem te preparando para que através do seu ganho de maturidade, de sabedoria, de experiências da vida, de vivências da sua vida, você possa então talvez ajudar outras pessoas através daquilo que você viveu de alguma forma. Ou da sabedoria que você viveu, que você ganhou, atrelado ao que você viveu. E aí, esse viveu, para cada um isso vai ser uma coisa específica. Por exemplo, eu vivi muitas coisas atreladas à saúde emocional, mental. Então, lá na frente, eu vou poder, talvez, ajudar as pessoas com isso. Eu vivi relacionamentos afetivos muito tóxicos e abusivos. Então, lá na frente, eu vou poder ajudar as pessoas com isso. Eu tive questões de muito cruciais de trabalho da minha criança interior. Então, talvez eu tenha um processo de uma missão com uma criança? Não sei. Isso é uma coisa muito particular sua. E aí, isso é um chamado até mesmo para que você possa escutar a sua alma do que você sente que talvez a vida esteja demandando de você aprendizados. Principalmente se você talvez se encontra um pouco perdido, sem propósito. O que faz a sua alma vibrar quando você tá fazendo? O que é esse desejo que faz a sua alma, assim, sabe, essa coisa ardente que fala assim, peixes, é isso que a tua alma veio fazer. Ardente. Nossa, acho que hoje meu português tá meio tenso, mas enfim, acho que deu pra entender. Ardente, eu acho que não é a melhor palavra, mas enfim, acho que deu para entender o cerne da mensagem, tá? Você está sendo preparado pela vida. E alguns estão na reta final de uma preparação específica que seria importante para esse processo. Porque aqui com a Freya, que fala de fases e ciclos, para alguns essa preparação ela já está na reta final para você. Talvez aí os últimos aprendizados desse processo específico, porque isso não significa que os seus aprendizados pararam por aqui. Não mesmo. É que é para esse novo caminho específico. Aí nesse caminho específico terão outros, com toda certeza. Peixes. A veemência. A incerteza. A lua. O mundo. A transmutação. A arte e a ciência. Aqui eu tô sentindo alguns piscianos que estão passando por um encerramento kármico na sua vida. E aqui eu diria que foram muitos aprendizados. Você está passando por um encerramento de ciclo, peixes, de muita confusão emocional, de muita confusão mental. Isso aqui é muito desafiador, porque eu tô sentindo aqui um ciclo que você tá finalizando que abalou profundamente a sua saúde emocional e mental. E todos os seus aprendizados, todos não posso dizer dessa forma, mas muitos dos seus aprendizados estão atrelados a esse processo especificamente que você viveu. E que aqui eu vejo um encerramento de um ciclo assim. E assim, não necessariamente que, por exemplo, você vai trabalhar com isso, mas eu vejo que esse processo na sua vida, que houve um ganho de maturidade, que está havendo talvez um ganho de sabedoria, aqui eu sinto essa veemência com o Mestre Buda, eu tô sentindo um aspecto misericordioso. E essa misericórdia, ela tá atrelada em primeiro lugar à sua própria pessoa, das compreensões do que você mesmo viveu consigo. Não necessariamente você vai trabalhar com isso, ajudando as pessoas nesse ponto específico do que você viveu, mas se você foi essa pessoa que passou por isso na sua vida, questões atreladas que talvez foram muito prejudiciais à sua saúde emocional e mental, isso que você viveu, e de espécie alguma eu quero trazer um aspecto romantizador para isso, longe da minha pessoa fazer isso, porque nós sabemos o quanto é sofrido, mas aqui você teve muito ganho de sabedoria e um processo de transformação de alguma forma,
dentro desse processo. E esse processo que você viveu, ele tá atrelado, ele faz parte dessa preparação que você estava passando. Porque de alguma forma isso te trouxe uma resiliência. Ou isso talvez não tenha te trazido, mas hoje talvez você possa compreender o quanto você é uma pessoa resiliente em detrimento disso que você viveu. E aqui, quando eu falo disso que você viveu, são muitas coisas. Aqui, para alguns, isso aqui a gente fala de ciclos, de um ciclo muito grande, de um tempo muito significativo. Eu não sei qual é a sua idade, você pode se colocar, mas para alguns começou lá por volta dos seus 18 anos, 21 anos, ou para alguns é um encerramento de um ciclo de 18 anos. É um período, aqui a gente fala de um período kármico. No fundo, nós ficamos com a arte e a ciência. Então, esse processo está te preparando, essa preparação é para que você seja conduzido a trabalhar com algo. E aqui eu vejo algo muito atrelado à comunicação. Aqui você está nos seus caminhos um aspecto de liderança em algo especificamente. Em algo da sua vida profissional. Aqui tem uma outra mensagem que tá me vindo, que é o seguinte. Aqui alguns piscianos, com o Arcanjo Miguel no centro pra mim, com a mensagem confie nos céus. Aqui por algum motivo pode ser que você esteja passando com a lua, a incerteza, por questões atreladas a medo, talvez a um sentimento de medo, a um sentimento de desconfiança. Vamos lá, eu tô sentindo que essa mensagem é um pouco mais específica, mas sinto necessário passar, e eu sinto que isso é uma coisa mais intuitiva, em detrimento também das cartas que nós temos aqui, principalmente quando eu olhei pra carta da Freia, com essa lua e com esse corvo. Alguns piscianos, essa mensagem ela é principalmente para piscianos que têm essas características que eu vou trazer agora. Aqui alguns piscianos têm dentro de si muito forte um chamado para o oculto. Pode ser que você, ao longo da sua vida, sempre teve interesse em estudar, em querer saber mais sobre coisas sombrias. Talvez, assim, questões atreladas à saúde mental, transtornos mentais, questões atreladas à psicologia, psicanálise, questões atreladas à investigação criminal, questões atreladas ao mundo dos espíritos. Em termos espirituais pode ser isso. Pessoas que talvez sempre são colocadas em questões de vulnerabilidade social. De alguma forma, peixes, isso especificamente está atrelado, obviamente, às suas questões, mas aqui nós temos também uma mensagem atrelada à sua mentoria espiritual, que eu não sei qual é, mas é porque cada um isso aqui vai ser de uma forma. Para cada um isso vai ser de uma forma. Mas aqui alguns piscianos carregam consigo uma proteção de uma egrégora espiritual específica que tá atrelado a esses aspectos específicos. Por quê? Por que eu tô passando essa mensagem? Porque aqui alguns piscianos pode ser que você, de alguma forma, por muito tempo na sua vida, tenha negligenciado ou tenha negado olhar de uma forma mais profunda para dentro das suas emoções. E você, de alguma forma, inclusive pode ter um medo, ou talvez tenha tido em algum momento na sua vida, não sei como que isso vai se configurar para você, de olhar a espiritualidade. Por exemplo, quando é falado sobre questões de magia, questões de amarração, questões atreladas à obsessão espiritual, pode ser que isso, vamos pensar no mundo espiritual, pode ser que de alguma forma isso te cause medo. Isso é um exemplo do mundo espiritual. E quando nós falamos sobre a vida prática, pode ser que ao longo da sua vida você sempre tenha se inserido em questões de muita precariedade. E essas precariedades, elas podem sim ser em contextos
talvez já começando talvez dentro da sua família, talvez começando, talvez nos contextos sociais em que você é inserido, questões atreladas a vulnerabilidades. E até mesmo isso pode estar atrelado a questões de vulnerabilidade espiritual. Talvez você é colocado nesses locais. E principalmente atrelados à desobsessão espiritual. Essa mensagem é para quem tá atrelado aqui, porque eu sinto que isso é uma coisa muito particular, mas eu tô sentindo de passar. E de alguma forma, pode ser que você ficasse se questionando o porquê de você sempre ser colocado nessas situações na sua vida. Porque aqui eu sinto que você tem uma questão de querer fugir disso. Eu vejo que eu tô me comunicando com piscianos que ou você é sempre colocado em situações de vulnerabilidade do mundo social, e quando eu falo sobre questões de vulnerabilidade, é questões em que o ser humano enfrenta a vulnerabilidade, seja de questões atreladas a questões psíquicas ou sociais, que pode ser também, como até mesmo questões de vulnerabilidade espiritual. E pode ser que você se questione o porquê disso. Por que você sempre é colocado nesses meios? Talvez meios que você, até mesmo, essas questões, talvez saia de dentro de si. Só que a realidade é que esses processos específicos estão atrelados, em primeiro lugar, ao seu processo de preparação espiritual, porque eu não sei com o que você vai trabalhar, mas de alguma forma isso é importante para esse processo. E mesmo se você não vai trabalhar com isso, mesmo se você não vai exercer um processo de liderança em relação a isso, especificamente na sua vida, aqui a gente fala de questões superiores da sua existência. E até mesmo da sua comunhão espiritual. Porque, de alguma forma, a sua força tá quando você é colocado nesses locais. Aqui eu me comunico com pessoas que são colocadas em locais de vulnerabilidades, ou seja, locais sombrios, de alguma forma. Que as pessoas não querem estar. Seja em aspectos do mundo terreno ou questões atreladas a vulnerabilidades espirituais mesmo. Pode ser que você é colocado em situações que as pessoas não querem, que as pessoas elas não querem enfrentar, que as pessoas elas não querem encarar, que as pessoas não querem lidar, porque é difícil, porque lidar com o sombrio não é fácil. Mas eu tô me comunicando com alguns piscianos que são colocados nesses locais e você tende a fugir disso. Pode ser que alguns piscianos tendem a fugir, mas essa fuga ela já começa quando você já foge das suas próprias questões internas, porque de alguma forma encarar essas vulnerabilidades externas está atrelado a você encarar suas vulnerabilidades internas também. E pode ser que até hoje você não tenha tido uma compreensão mais profunda sobre isso. Porque de alguma forma é como se você tendesse a fugir, porque isso é muito difícil. Talvez lidar com o difícil para você é muito desafiador, porque requer lidar com o sombrio. Aqui nós temos muito forte uma força de escorpião, e não necessariamente que você tenha esse signo, mas se você está atrelado a todo esse processo que foi mencionado aqui, você carrega a força de escorpião, e a força de escorpião, independente se você tem no seu mapa ou não, fala de pessoas que passam ou que são convidadas a entrar em processos de transformações profundas sobre a sua própria vida. São aquelas pessoas que elas vão no fundo do mais sombrio do seu ser, para que elas possam então iluminar alguma coisa. E fazendo isso, elas também podem ajudar o próximo. E seja lá que próximo é esse, às vezes o próximo é o do mundo espiritual. Às vezes, por exemplo, se eu tô me comunicando com pessoas que têm esse processo de desobsessão espiritual, de você trabalhar com isso, é porque de alguma forma isso já começa em você compreender as coisas sombrias a seu próprio respeito. Isso está atrelado às questões do seu externo também. Seja vulnerabilidade social, vulnerabilidade de questões emocionais e psíquicas. Se você é essa pessoa que sempre talvez tenha se interessado por isso, isso é um processo. E eu vejo importante passar isso, porque aqui para alguns piscianos eu vejo que alguns tendem a fugir disso. É como se você tendesse a fugir dessas questões. Então, por exemplo, se você trabalha... vou dar um exemplo. Você trabalha num meio de questões sociais. Vou dar um exemplo, questões atreladas ao seu meio de questões de um trabalho, por exemplo. E você sempre é colocado com situações em que tem vulnerabilidades, alguma vulnerabilidade específica, ou sempre se aproxima de você pessoas que passam por alguma vulnerabilidade, porque de alguma forma tem aprendizados muito superiores para você extrair dessas situações na sua vida. Mas aqui o que é o cerne dessa mensagem é que alguns tendem a fugir disso. Mas se você é uma pessoa que tende a fugir até mesmo talvez de uma forma inconsciente,
é porque de alguma forma essa fuga ela já começa da dificuldade de olhar de uma forma profunda, escorpião, 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 para as suas emoções, para as coisas que você vive. Só que eu sinto que para alguns isso é um ciclo repetitivo. Toda vez que você é confrontado com alguma dificuldade atrelada a essas questões especificamente, quanto mais, toda vez que isso aconteceu na sua vida, mais isso repetiu na sua vida. Porque de alguma forma tem aprendizados específicos. E aqui eu vejo que eu me comunico com piscianos que dentro desses locais sombrios que você é inserido, é um processo de trabalho da misericórdia e da força das suas emoções e da sua força espiritual. Porque, voltando no aspecto da sua egrégora espiritual, que para cada um isso vai ser diferente, não tem como eu falar isso aqui. Mas tem muito uma coisa atrelada à força da lua. Tem muito uma energia lunar que é muito grande. Se você... Quando eu falo sobre a lua, acho que às vezes não vai ficar claro para todos. Questões atreladas à sua egrégora espiritual. Tem alguns estudos específicos que falam de algumas... Eu tô falando assim, não especificamente que você acredita nisso, mas tem algumas forças específicas de energia sobre alguns mentores específicos que trabalham com isso. Por exemplo, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel trabalha com resgate, se nós pensarmos que é o que está aqui no centro da mesa. Arcanjo Miguel, ele trabalha com o processo de resgate. Se nós pensarmos na tradição da fé, por exemplo, vamos pensar na fé católica. Acredita-se que ele trabalha com esse processo do resgate das almas do purgatório. Eu tô dando um exemplo só para ficar claro para você, para o seu processo de autoconhecimento. Se você se identifica com essas coisas que eu falei, a sua mentoria espiritual, ela te guia para que você possa acessar o mais sombrio do seu ser. Porque acessando o mais sombrio do seu ser, você pode também levar luz para as pessoas. Porque você é colocado nos lugares sombrios. E toda vez que você, de alguma forma, consegue extrair os aprendizados desses locais que você é colocado, que são locais sombrios, seja espiritualmente falando ou até mesmo no mundo terreno, que, enfim, você entendeu que de alguma forma tem relação, né? Mas enfim, tá atrelado à sua preparação espiritual. E eu sinto que essa mensagem, eu vou tirar só mais uma fileira de cartas porque eu senti que essa mensagem ela deveria ser passada. Peixes. 6 de paus. 6 de paus. Que tá com uma energia da consolação divina. Essa mensagem, ela tá bem espiritual. Aqui eu tô me comunicando com piscianos que que trabalham com forças espirituais de resgate. Você vai no profundo do mais... que as pessoas não querem ir. Você vai num local, seja lá que local foi esse, que as pessoas não querem, mas isso está atrelado à sua força. Os locais que você enfrenta na sua vida, que eu não sei quais são, que ou está atrelado ao mundo espiritual ou está atrelado ao seu trabalho do mundo físico, do mundo terreno, não sei. Ou pode ser os dois também. Por que não, né? 4 de paus. Você é colocado nesses locais para... Aqui tem piscianos que você, independente se você trabalha com a espiritualidade ou não, aqui alguns piscianos especificamente têm um processo de trabalho no mundo espiritual. Quando você desdobra, você realiza esse trabalho. E alguns você realiza esse trabalho no seu desdobramento e no mundo terreno também. E aqui, esse trabalho, mais uma vez, ele pode ser de levar luz para as pessoas. Por exemplo, se você é um psicólogo, você já está trabalhando com aspectos extremamente sombrios das pessoas. Você está ajudando as pessoas a lidarem com as suas emoções. Questões atreladas a transtornos, enfim. Isso já é um processo. Se você trabalha com vulnerabilidade social, situações em que tem precariedades de modo social, isso também é um outro processo. Questões atreladas a vícios, enfim. E atrelado ao mundo espiritual, obsessão espiritual. Se você ajuda nesse resgate, seja lá de que modo for. Alguns pode ser através da palavra, através da escrita, eu não sei. É uma preparação. Aqui, se você ainda não trabalha especificamente com isso, a sua preparação está atrelada, em primeiro lugar,
a você olhar para suas emoções. Porque não tem como a gente fazer isso com o externo se a gente não faz com nós mesmos. É importante, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, eu dei o exemplo do psicólogo, porque aqui essa carta da lua, para alguns, é esse desejo muito grande atrelado à compreensão do inconsciente, essas questões. Nós sabemos, por exemplo, a base da psicanálise é um tripé, é você fazer a sua análise pessoal, o estudo, é a sua análise pessoal, é o estudo. E qualquer outra coisa, eu esqueci qual que é o tripé. Mas essas duas coisas, e é o atendimento, enfim. Mas duas coisas pessoais importantes, é a sua análise pessoal. Em primeiro lugar, a sua análise pessoal, porque não tem como você analisar outra pessoa se você não se analisa. E o estudo, obviamente. Essa junção. E tem o tripé, eu esqueci a outra parte. Nossa, deu um branco aqui na minha cabeça, mas enfim. Então, é isso. Deu pra compreender o que eu quis dizer? Antes de você acessar as sombras dos outros, é necessário, essa preparação que tá aqui com a carta do Mestre Buda, é necessário a sua questão específica. Então, por exemplo, eu quero trabalhar especificamente com isso, ok, mas você, dentro disso que você quer trabalhar, você tá bem resolvido com essas questões dentro de você? Entende? Então, essa preparação tá atrelada a você lidar com essas coisas também. Dois de copas, que tá com a energia do amor. O eremita. Nossa, gente, isso aqui tá muito favorável. 6 de paus, 4 de paus, 2 de copas e o eremita. No fundo, 4 de espadas, que fala de um processo... Aqui tá com a energia da solidão, que eu sinto que é o seu processo consigo mesmo. É um processo em que você está descansando a sua mente e nesse descansar da sua mente você consegue refletir sobre as suas questões e ganhar sabedoria. Você tá encerrando um ciclo, peixes, em que você está ganhando sabedoria. É um ciclo em que você ganhou muita sabedoria. Esse ciclo que você tá encerrando é um ciclo de muita sabedoria que você ganhou, em detrimento do que você viveu. E isso que você viveu não foi somente os livros que você acessou. Em primeiro lugar, foi os locais que você foi sendo colocado. Quais foram os locais que você foi sendo colocado ao longo da sua vida? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu formei em tal coisa, mas eu nunca vivenciei, experienciei nada, eu sou uma pessoa totalmente fora da realidade de tal coisa que eu me formei. Então, não é isso aqui a mensagem. Aqui eu me comunico com pessoas que você pode ter tido conhecimento dos livros em detrimento do que, não sei, seja do mundo espiritual ou do mundo terreno. Mas a questão primordial é que você viveu na sua pele as coisas aqui. E eu não tô falando que isso é uma regra, tá, gente? Eu tô lendo a energia de quem tá conectado com essa mensagem. Eu tô lendo uma energia, e a energia dos piscianos que estão atrelados aqui é de pessoas que viveram na pele muitas coisas. E esse viver na pele que eu falo é você foi inserido nas situações na sua vida. Você foi colocado nas situações na sua vida. E nesse colocado que você, vivendo isso, também aprendeu. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. A sabedoria não vem de livro. A sabedoria vem do que você viveu, das experiências que você vivenciou na sua vida. Os locais que você foi colocado, como que você lidou com esses locais, como que você lidou com essas pessoas. E se você se identifica com esse aspecto de fuga, de querer fugir, é porque de alguma forma você já tendia a fugir das suas emoções, de olhar para as suas próprias coisas. E esse 2 de copas com essa energia como uma parceria, eu não vejo isso como uma pessoa. Eu não vejo de forma alguma, eu vejo que você tem um mentor espiritual. Aqui tem muito forte a energia de Arcanjo Miguel, que pode ser, obviamente, se você se conecta com ele, se você tá atrelado a esses processos que eu passei, pode ser. Mas pode ser também outro mentor ou outra mentora, que aí isso vai ser particular. Tem energia de Freia aqui muito grande também. Porque tem algumas, eu não terminei meu raciocínio, eu acho, né? Algumas mentorias espirituais trabalham com esse processo. Eu não sei se Freia é.
Peixes. Aí você precisa olhar, mas enfim. Peixes. Tudo está bem, tudo está bem. Aqui fala sobre suporte, guiança e fala sobre conexões renovadas, que é exatamente essa energia que você está entrando agora na sua vida, porque você está finalizando um ciclo em que houve uma preparação na sua vida. E agora você, de alguma forma, para quem está conectado, está indo rumo ao processo de ter conexões renovadas e um novo caminho. Inclusive aqui, essas questões estão atreladas a você poder, inclusive, assessorar pessoas. Eu não sei com que você trabalha, mas para alguns é isso. Mas essa mensagem é para pessoas que, de alguma forma, estão passando por esse processo de olhar para dentro de si. Porque não tem como olhar para fora se você não olha para si. E é essa a mensagem. Vamos finalizar aqui com minutos de sabedoria para peixes. Mensagem para peixes. 145. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça ao mais possível ligado ao Pai Celestial. Bom, peixes, enfim, você pode levar essa mensagem para sua reflexão. Eu desejo que tenha te ajudado. Um grande abraço.